Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas e este é o último vídeo sobre o Evangelho de Lucas. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Portanto, esse é a última parte, é a nona parte, que fala sobre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Muito bem, nós tínhamos visto no vídeo passado que as mulheres foram preparar o corpo de Jesus, mas o corpo já não estava lá. Os anjos disseram, não está aqui, pois ele ressuscitou. Jesus havia cumprido tudo que estava a respeito dele profetizado. No terceiro dia, ele ressuscita. Sexta-feira, ele morreu e foi sepultado. Sábado, ninguém mexeu no corpo porque era sábado. No domingo, ele ressuscitou. Ou seja, o terceiro dia é o nosso domingo, né? É o terceiro dia. E as mulheres, quando viram isso, elas correram para avisar os apóstolos. Então, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, Salomé, enfim, elas correram para ver o que os apóstolos tinham a dizer e contar a novidade. É claro que eles não acreditaram nelas, mulheres, e aí saem correndo para ir até o sepulcro. Quando chega lá, Pedro, que vai à frente, foi o primeiro a chegar e ele entra no sepulcro. João fala que ele entrou no sepulcro. Lucas não fala nada, ele só diz que quando ele viu o túmulo vazio, viu os lençóis de linho. Então, o que acontece aqui é que ele testemunha aquilo que as mulheres tinham dito. É claro que desde não encontrar o corpo até dizer que ele ressuscitou, ninguém falou nada sobre isso. Porque até esse momento o corpo não estava lá. Mas ele teria ressuscitado? Bom, se eles tivessem prestado atenção em tudo que foi dito, sim, ele teria ressuscitado. Ele sai de dentro do sepulcro maravilhado com o que havia acontecido, mas ainda em dúvida se realmente aconteceu a ressurreição. E aí é interessante que dois discípulos, não dos apóstolos, mas dois homens que seguiam a Jesus, saíram de Jerusalém e eles estavam pelo caminho de Emaús. Emaús, ele ficava aproximadamente uns 10 para 12 quilômetros de Jerusalém. Então eles estavam andando nesse trajeto e a palavra diz que um desses homens é chamado de Cleopas. Ora, quando esses dois homens, Cleopas e o outro, que não é mencionado o nome, estão andando, de repente Jesus vai junto, ultrapassa e vê que eles estão conversando. Sobre o que eles estão conversando? Eles estão conversando sobre a ressurreição, eles estão conversando sobre o que aconteceu, sobre o que as mulheres disseram, mas que elas não viram Jesus. Enfim, eles estão falando sobre isso. E Jesus, perguntando sobre isso, eles explicam e dizem, mas como assim, você não viu acontecer? E eles começam a falar sobre Jesus. E é interessante porque eles começam a falar sobre Jesus para Jesus. E eles não reconhecem Jesus. Eles falam de Jesus como sendo um profeta, um homem poderoso em obras, em palavras, mas eles tinham imaginado que ele era o remidor de Israel, o libertador, e não alguém que tinha feito isso. Tinha morrido e agora, cadê? Não aconteceu nada. Quer dizer, cadê o Messias que a gente achava que era Messias? A redenção militar não chegou.
E eles explicando isso tudo, falando isso tudo, e Jesus diz, ó nécios, ele diz no 25, honestos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então veja, ele está chamando estas pessoas porque eles não estão entendendo uma coisa que já estava sendo dita pelos profetas, que já tinha sido dito na lei, que já tinha sido dito nos escritos. Tá? Eles eram obtusos, eles eram lerdos para entender o que se poderia esperar. Jesus mesmo já tinha dito que era necessário que ele padecesse para depois fazer a obra, né? Todos eles falaram a mesma coisa, mas ninguém entendeu a verdadeira mensagem. Eles estavam como que a cabeça deles estava fechada, como se eles não entendessem as coisas que estavam sendo ditas. Isso por que aconteceu? Todos eles eram assim, os discípulos também foram assim, os apóstolos também foram assim. Por quê? Eles se apegam a uma predição de glória do Messias, mas não à paixão, que é aquilo que estava escrito nos profetas, que era o que tinha que acontecer, ou seja, ao sofrimento ligado à redenção. Cristo tinha que padecer, mas este padecimento, esta morte, não era o fim, mas ela viria a trazer glória, redenção, salvação. Portanto, paixão não era uma possibilidade. Paixão era uma necessidade. É através da paixão que nós recebemos salvação, que nós recebemos redenção. Jesus agora, ele começa um estudo bíblico. Ele vem lá dos profetas, lá de Moisés, passa pelos outros profetas, porque Moisés era tido como profeta. Ele vem trazendo essa lição toda e explicando que tudo isso apontava para uma única pessoa, Cristo. Apontava para uma única situação, a cruz. Então, ele explicou isso tudo, e eles, maravilhados, observando isso tudo, de repente eles chegam onde eles tinham que chegar. Jesus parece que vai para frente, eles dizem não, fica conosco, e eles insistem tanto, né, para que Jesus fique, que Jesus esteja com eles, porque eles amaram aquele estudo sobre a salvação, aquele estudo sobre toda a Escritura, trazendo Jesus como o protagonista, o agente, o ator principal da história, até chegar na sua ação como Messias, que foi realizada na cruz. Pois muito bem, então Jesus fica com eles, e eles estão então para comer. Jesus toma a iniciativa, pega o pão, parte o pão, porque quando eles fazem, ele parte o pão para partilhar o pão. E Jesus tinha um jeito muito particular de orar e consagrar aquele pão ao Senhor. E neste momento eles percebem que a pessoa que está ali com eles era Jesus. Mas quando eles vão, né, se envolver mais, conversar mais, etc., some Jesus. Então eles viram, nossa, mas a gente estava sentindo um ardor, a gente estava sentindo diferente e tal, e eles correm agora de volta para Jerusalém para contar para os 11 as boas novas. Os homens não tinham acreditado nas mulheres. Eles não tinham acreditado. Pedro foi lá e não viu o corpo de Jesus, mas ele também não viu Jesus. As mulheres também não viram Jesus. Mas eles acreditaram, né, agora no que os homens estavam falando, no que Pedro falou e no que esses dois falaram. Então eles acreditaram que aquilo que as mulheres falaram já desde cedo. Ela está falando isso desde manhã cedinho, antes de nascer o sol. Ela já está falando isso.
Jesus havia ressuscitado. Jesus ressuscitou, porque os anjos disseram, não está aqui, mas ressuscitou. Só então, né, eles entenderam isso. E é neste momento, todo mundo trancadinho, eles conversando entre eles, o testemunho dos discípulos de Emaús, todo mundo ali, tudo trancado, tudo fechado, de repente alguém aparece, é Jesus, e Jesus faz a saudação normal, a saudação tradicional. Paz seja convosco. E eles começaram a ter medo. Eles disseram para si, mas o que é isso? É um espírito? É um fantasma? Quem é este? E Jesus diz, por que vocês estão com medo? Por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão com dúvidas? Por quê? Olha aqui, você está vendo os sinais? Está aqui no meu peito o sinal da lança, está aqui nos meus braços, nas minhas mãos, nos meus pés, o sinal dos cravos. Se você tiver dúvida, toque, veja, olha aqui. Então ele dissipou todas as dúvidas com isso, mas principalmente no momento em que eles estavam ali meio atônitos ainda, sem saber o que fazer, e ele diz o seguinte, vocês não têm nada para comer aqui que eu estou com fome? E ele come, então, mel e um resto de comida, uns peixes, enfim, que tinha ali. Ele come. E isso tira toda a dúvida, ou seja, Jesus ressuscitou. Após isto, Jesus começa a explicar uma coisa que ele já tinha explicado, mas agora eles tinham vivido a paixão e eles estavam vivendo a ressurreição. E ele começa a explicar que aquilo tudo era um ensinamento que eles já tinham tido, inclusive por Jesus. Jesus já tinha falado sobre a paixão e sobre a ressurreição. Então não tinha razão para se sentir surpreendido, não tinha razão por nada. A lei já falava isso, os profetas já falavam isso, os salmos, né, os escritos já falavam isso. E é nesse momento então que o entendimento deles se abre e eles percebem todo o plano de Deus, aquilo que estava vindo desde o início e de tudo o que Jesus tinha explicado. Tá? Então não há nenhuma parte da Escritura que não fale, que não testemunhe, que não aponte para Jesus, o Messias. Assim, lá o Pentateuco, a lei, assim os profetas, assim os escritos, principalmente os salmos. Os homens agora são chamados a um arrependimento, não baseado numa ficção, mas baseado em princípio que está na Bíblia, princípio que está nos escritos, princípio que está neles, né, desde o tempo lá dos primórdios, quando da feitura da aliança. Aqui surge uma segunda aliança, a aliança definitiva para a salvação. Então, Jesus dá as últimas lições sobre a sua obra em favor da humanidade, chamando todo mundo para a missão deles. Qual é a missão deles? É ir em obra. Eles devem, antes de fazer a obra, esperar que sejam revestidos do poder do alto, ou seja, o dia do Pentecostes viria e eles seriam então revestidos do Espírito Santo. Mas ele dá todas as informações. Tudo isso não é só para vocês, tudo isso é disponível para todos os homens, para todas as crenças, para as nações, porque uma crença única num Senhor que é o Senhor e Salvador. O Evangelho tinha que ser pregado e testemunhado em todo o lugar. Neste momento, começa o testemunho, começa a missão de evangelização dos discípulos, que depois vai ser contado pelo próprio Lucas, porque
o segundo livro dele, que vinha junto com o Evangelho, é o livro do Atos dos Apóstolos, que nós já estudamos, já tem vídeo sobre isso. Então aqui nós temos uma sequência. Lucas traz até esse momento e ele dá uma abertura para o próximo livro, o segundo capítulo grande, né, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, que fala sobre a missão de evangelização dos discípulos. Jesus, ele tinha poder para agora enviar lá do alto, porque ele iria ascender, ele teria poder para enviar lá do alto o Espírito Santo. E esse Espírito Santo era quem os revestiriam de poder para fazer alguma obra, ou qualquer obra. A fonte de todo o poder de evangelização, a fonte de todo o nosso ministério são vindos, né? A fonte são aqueles poderes, é aquele poder que vem do alto. Num primeiro momento, pelo revestimento do Espírito Santo e nessa sequência, por todo o auxílio, apoio que o próprio Jesus nos dá, que o Senhor provê na nossa vida. E finalmente, amados, fechando o livro de Lucas, nós vemos a ascensão. Jesus pega os seus discípulos e os leva para Betânia. Betânia, ele fica num local aqui, ó. Betânia fica nesse localzinho aqui, ó. E aqui está Jerusalém. Então o amado vê que é muito próximo um do outro. Então ele leva os discípulos para Betânia e lá ele começa a abençoá-los, né? E neste momento ele ascende aos céus, ele é levado aos céus. E os discípulos veem então que ele sobe aos céus em direção a Deus. Isto acontece em 40 dias depois da ressurreição. Então, a ascensão aconteceu 40 dias depois da ressurreição. A palavra diz, Lucas nos fala, que os discípulos então estavam esperando no templo. Eles ficavam no templo, louvando a Deus, orando a Deus e esperando, aguardando em Deus o sinal do Espírito Santo. Aquele sinal abençoador e capacitador da obra de evangelização, para que se pudesse cumprir o ID do Senhor. Amém, amados? Bons estudos.